Oi, pessoal, bom dia. Terceira tentativa da minha gravação de hoje. Ai, mas agora eu acho que vai, não é possível. Mas faz parte, tá? Então vamos. O vídeo vai ficar grande, tá? Já vou avisando, não desistam do vídeo, tá bom? Vai valer a pena, que vai ser explicado, tintim por tintim aqui, tá bom? Qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo e flúor, considerando o número de elétrons da camada de valência de cada átomo? O que é a camada de valência? É a última camada que o meu átomo possui na sua eletrosfera, né? Ah, professora, mas eu não tenho tabela periódica para saber quantos elétrons vai ter no fósforo e no flúor. Bom, aqui ele te deu a quantidade total, certo? Uma coisa que vocês têm que ter guardado, tem que conseguir decorar, é aquela distribuição eletrônica de Linus Pauling. Uma forma de vocês conseguirem guardar aquilo lá é colocar assim: 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? São 7 camadas, certo? Sempre a primeira camada é o S, então eu tenho todos os S aqui, certo? Todos os S são 2, ok? Ó, todos os S são 2. Ó, o 2 vai até o P, 2P. Todos os P's são 6. O 3 tem o 3P e o 3D, tá? O 4 tem o 4P, o 4D e o 4F, tá? Isso aqui vocês têm que decorar, porque vocês decorando, montando esse esquema, vocês sabem que a ordem é sempre assim, de cima para baixo, ó. De cima para baixo, ó, de cima para baixo, tá? Vocês sabendo montar isso e sabendo interpretar a ordem, vocês conseguem o quê? Fazer a distribuição eletrônica. Então, aqui no caso do fósforo, olha só, 1S2, ele tem 15, certo? 2S2, 2P6, 3S2, 3, P, olha lá, vamos ver aqui, ó, 3. Por quê? É 15, não é? Então, aqui, ó, 6 mais 2 mais 2, 10, 12, 13, 14, 15. Então, quantos elétrons o meu fósforo vai ter na sua última camada? 5, tá? E o flúor, ele iria acabar aqui, ó, 1S2, 2P2, só que em vez de pôr 2P6, ele ficaria o quê? 2P5, para dar 9. 5 mais 2 aqui da segunda camada, que vai ser a última dele, 5 mais 2, 7, certo? Então, aqui, ó. Por que não é esse? Se esse daqui tem 5 e esse aqui tem 7, se eles fizerem uma ligação covalente aqui, esse fica com 6 e esse fica com 8, ou seja, não fica equilibrado. Esse aqui, ó, fica com 6, né? Daí aqui no caso ele ficaria com 6. Esse daqui tá fazendo 4 ligação, então de 7 ele ficaria com 8, 9, 10, 11 elétrons. Inviável. A mesma coisa aqui, impossível ter esse tipo de ligação. Por que que é essa daqui? Então vamos. O meu fósforo tá aqui no meio. Meu fósforo o quê? Tem 5 elétrons. Cada flúor tem 7 elétrons na sua última camada. Se eles fizerem a ligação covalente, eles vão dar a mãozinha um para o outro e compartilhar de elétrons. Então, esse daqui de 7 passa a ter 8. Esse daqui compartilhou também com 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, viu? Os pinguinhos aqui. Então, esse aqui fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, aqui, ó, esse daqui com esse, ó, tá vendo? Com esse elétron. Esse daqui com esse elétron. Esse daqui com esse elétron, certo? Então, eles formam parzinhos, eles dão a mão. Então, esse aqui de 5, quando ele dá a mão para um, fica com 6, deu a mão para outro flúor, 7, deu a mão para outro flúor, 8.
passou, então meu fósforo fica com 8 e cada flúor fica com 8 também, tá? Nessa distribuição eletrônica. Então, a alternativa certa é a D. Por que não é a E? Porque aqui no meio quem tá é o flúor, e o flúor tem 7. Se ele fizesse tipo de ligação, olha lá, 7, 8, 9, 10, ele ficaria, certo? Então, alternativa certa, alternativa D. Vamos para esse daqui que eu vou precisar da distribuição também. X e Z são elementos químicos com números atômicos de 20 e 35. A ligação que ocorrerá entre X e Z e a fórmula química do composto formado vai ser qual? Então, primeiramente também eu tenho que saber quantos elétrons eles vão ter na última camada, tá? Continuando aqui ia dar 15, não ia? Tá, aqui é 3p6, então, olha lá, ó. Então, aqui dá 20, olha lá, não, dá 10, 16, 17, 18, 3p6, 4s2. Então, aqui o quê? Deu quanto? Deu 20. Então, o meu 20, o meu X, ele tem quantos elétrons na última camada? 2 elétrons, certo? E o meu 35, que é o Z, quantos elétrons ele vai ter na sua última camada? Vamos continuar essa distribuição eletrônica. Aqui tinha dado quanto? 20, né? 4s2, olha lá, ó, continuo, então eu vou para o 3d10 agora. Olha lá, 3d10. Aqui deu quanto? Aqui deu 30, certo? E depois do 3d10, quem vem? 4p, ó, 4p5, certo? 5. Quantos elétrons? Então, aqui deu 37, olha só. 35, desculpa. Olha lá, ó, 10, 12, 18, 20, 30, 35 elétrons. Quantos elétrons ele vai ter na sua última camada? A última camada dele é a camada 4, tá? 5 mais 2, 7. Beleza. Então, o quê? A tendência do meu 7 é ganhar um elétron. A tendência de quem tem 2 elétrons na última camada é perder esses 2 elétrons, que é muito mais fácil ele perder. Mas se ele pegar e der um elétron para esse 7 aqui, um 7 ele vai ficar com 8, mas porém esse aqui ainda vai ficar com um elétron na sua última camada. Ele precisaria de mais o quê? Para formar um composto, uma fórmula, ele precisaria de outro Z para doar o outro elétron que sobrou. Então, olha só, o X aqui e o Z aqui, ó. O X não tem 2 elétrons, certo? Ó, vixe Maria, ele não tem 2 elétrons? Então, para ele ficar equilibrado, ele tem que perder. Então, ele dá um elétron aqui para o Z que tinha 7, passa a ter 8. Aí, ele pega esse outro elétron aqui que sobrou e dá para outro Z. Então, ele elimina essa última camada dele que tinha 2 elétrons e passa a ter 8 com a camada abaixo que ele tinha, e o Z fica com um elétron cada Z. Então, a fórmula estrutural desse composto vai ser lá XZ2. Por quê? Olha lá, X, eu tenho um X só e eu precisei de quanto Z? De 2Z. Certo? E nesse caso vai ser uma ligação iônica. Por que iônica? Porque o X, ele deu os elétrons para outro elemento químico, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, pausa o vídeo, vai lá no grupo, tá? Já pergunta, já chama, tá bom? Porque eu quero que vocês realmente entendam muito bem esse conteúdo, tá? Então, deixa eu apagar, senão isso aqui tudo me segue e me atrapalha tudinho aqui. Continuando. Algumas informações sobre 2 elementos químicos são apresentados ao lado. Então, eu tenho o cálcio e o cloro aqui. Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que o cálcio e o cloro, olha só, se eu juntar os dois aqui, olha lá, um tem 20 e outro tem 17. Aqui a resposta que ele está me dando, ela formam uma substância iônica de CaCl2. Quando ele coloca esse númerozinho, eu quero desenhar aqui.
Quando ele coloca esse númerozinho embaixo, é referente ao elemento químico que está aqui na frente, tá? Então, ele está me falando que eu vou ter 2 átomos de cloro, tá? Então, eu vou ter um átomo de cálcio e 2 de cloro. É a mesma coisa, tem que fazer a distribuição eletrônica, tá? Eu vou olhar aqui na tabela, o cálcio, ele tem 2 elétrons na sua última camada e o cloro tem o quê? 7 elétrons. Mesma situação desse exercício aqui de cima, tá? Tem que fazer a distribuição eletrônica lá, 1s2, 2s2, 2p6, tá bom? Deixa ela no caderno para vocês, tá? E aí, olha só, por que ele vai precisar de 2 cloros? Porque a tendência do cálcio é perder esses 2 elétrons aqui, tá bom? E a tendência do cloro é ganhar 1 elétron. Se o cálcio perder um só elétron para um cloro, ele vai ficar com 1 elétron na sua camada. Então, para ele não é viável, ele precisa de outro cloro para ele doar esse outro elétron. Então, ela forma uma substância iônica. Por que iônica? Porque a doação, ele dá um elétron para outro elemento químico, certo? Então, ela forma uma substância iônica de CaCl2. Novamente, por que Cl2? Porque ele precisa de 2 cloros, esse tem 7 e esse tem 2. Ele pega, dá 1 elétron para esse daqui, aí esse fica com 8 e esse aqui fica com 1. Ele não pode ficar com 1, ele tem que zerar essa camada dele para ele ficar com 8 na camada abaixo, né? Então, o que ele faz? Ele pega esse 1 elétron que sobra, dá para o cloro, fica com 8 elétrons, e ele elimina essa camada dele, que seria a camada de valência dele, né? Até então, com 2 elétrons, ele elimina essa última camada e vai para a camada abaixo, que tinha 8, e fica estável, certo? Como eu já falei, se qualquer dúvida, pausa o vídeo, vai no grupo e pergunta, tá bom? Aí eu vou ter que pôr o foco aqui. O sal de cozinha, NaCl, o ácido clorídrico, HCl, e a glicose, CHO, apresentam em suas estruturas, respectivamente, ligação do tipo, aqui é outro também que você vai ter que saber a quantidade de elétrons que ele possui, tá? Isso com o tempo, quando vocês forem prestar vestibulares, né? Isso daqui vocês vão estudar muito e eles têm uns macetes para vocês decorarem, né? Isso daí vocês vão aprender no ensino médio, tá bom? Aqui é só uma pequena introdução para vocês chegarem no ensino médio sabendo pelo menos um básico da química, tá? Então, aqui, se eu olhar na tabela periódica, como vocês vão ter acesso a ela, o sódio, ele tem 1 elétron na sua última camada e o cloro tem quanto? 7 elétrons, olha só. Então, vamos. O hidrogênio, falou hidrogênio, vamos ver, olha só, já pode saber que é covalente. Então, olha aqui. E o cloro tem 7. O hidrogênio, ele tem quantos elétrons? 1 só, tá? O carbono, ele tem 4 elétrons na sua última camada, o hidrogênio 1 e o oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada. Então, vamos entender aqui. Na maioria das vezes, quando eu encontro o hidrogênio, eu vou ter uma ligação covalente, tá? Por quê? O meu hidrogênio, ele não pode perder esse único elétron que ele tem. Não tem como ele perder, ele vai ficar com 0 elétrons, né? Então, olha só. Então, vamos aqui. NaCl, tendência do sódio, perder. Tendência do cloro, ganhar. Então, esse aqui perde, ele dá esse último elétron que ele tem, passa para o cloro, que fica com 8, e o sódio fica com 8 elétrons na camada subsequente, abaixo daquela que ele seria a última. Então, eu já sei que aqui vai ser uma ligação iônica. Lembra que eu falei do hidrogênio? A maioria das vezes que eu encontro ele, as ligações com que ele faz parte costumam ser covalentes, mas você precisa o quê? Analisar, tá? Então, aqui, o meu cloro, ele tem 7, o meu hidrogênio, ele tem 1. O hidrogênio e o hélio, para eles ficarem estáveis,
o lítio, o berílio, tá? Eles perdem os elétrons da sua camada de valência para ficar com 2 elétrons na camada K, tá? Que é a primeira camada. Para um átomo ser estável, ou ele tem que ter 8 elétrons da segunda camada em diante, né? Ou 2 elétrons na camada K, que vai ser o caso do hidrogênio, do hélio, do lítio, do berílio, tá? No caso do hidrogênio, ele tem que ganhar um elétron para ficar estável, né? Para ele ter 2 elétrons na sua última camada, como ele tem só um elétron e só tem uma camada, ele precisa de mais um, tá? Então, aqui no caso, vai ser uma ligação o quê? Covalente, olha lá. Eles vão compartilhar de elétrons, tá bom? E aqui a mesma coisa, tá? A tendência aqui vai ser o quê? Compartilhar os elétrons. Porque, olha só, eu vou ter 6 carbonos. Isso aqui para fazer, gente, olha só a loucura. Então, olha só, 6 carbonos. Então, vamos pôr aqui, ó. 1, 2, 3... 4, 5, 6 carbonos, certo? Quantos hidrogênios? 12 hidrogênios. Então, você vai ter que fazer as ligações entre eles até eles completarem a camada, tá? E lembrando que pode ser uma ligação simples, dupla ou tripla, tá bom? Aí vocês podem tentar fazer depois, senão esse vídeo, nossa senhora, vai ficar muito enorme e não vem ao caso no momento. Mas nesses casos aqui, olha só, como está difícil, a doação de elétrons aqui vai ficar uma coisa muito complicada. Você já consegue observar que vai ser uma ligação covalente. Por quê? Olha o hidrogênio aqui. E lembrando, a tendência do hidrogênio é sempre ganhar. A tendência do oxigênio é ganhar. O carbono, ele fica meio indiferente, sabe, nessas horas. Ele não sabe se ele dá, se ele perde, tá? Então, aqui, como eu já tenho 2 tendências aqui em ganhar, então já vai ser o quê? Uma ligação covalente, alternativa D, ok? Depois eu faço o desenho da fórmula no caderno para vocês, eu mando foto, porque por aqui, para eu desenhar, vai ocupar muito espaço e vai ficar um em cima do outro, tá bom? A análise do princípio ativo de 4 formulações encontradas num kit de primeiros socorros possibilitou explorar alguns conceitos químicos. No quadro abaixo são observadas as substâncias analisadas. Olha só. Aspirina, libera H+ em meio aquoso, é ácido. Liberou H+, falou em H+, é ácido. Sulfato ferroso, provém de uma reação de neutralização. Falou em reação de neutralização, gente, é sal, guarda isso. Água, tem o oxigênio como o elemento mais eletronegativo. Então a gente já pode pensar que vai ser um óxido. Me lembra que eu falei também? Falou que a água é óxido. Leite de magnésio, liberou OH, hidroxila, OH base, H+ ácido, tá? Então, aí você já tem 2 respostas aqui de cara, certo? Falou em reação de neutralização, é sal, o que sobra vai ser o óxido aqui no caso, que já falou que é a água. Então, alternativa certa lá, ácido, sal, óxido e base, alternativa B. Muitas substâncias químicas são usadas no nosso cotidiano. Alguns exemplos são dados abaixo. Então, olha lá. HNO3, H2CO3, NaOH, NH4OH, NaNO3, NaHCO3. Então, olha só. Ácido, olha lá, começou com H. Ácido, terminou em OH. Base, não é formado por 2 elementos químicos só. Não é formado só por 2 elementos químicos. Não começa com H. Não termina em OH, sal. Tá? Então, aqui você vai ver qual deles se encaixa. Alternativa D. Os compostos 3 e 4 pertencem à função base. Olha lá, ó, H, hidroxila. 7. Muitas substâncias químicas são utilizadas com a finalidade de prevenir e tratar doenças. Um exemplo é o óxido nos cremes contra a assadura. Ó, óxido, certo?
Óxido formado por dois elementos químicos, onde um deles é o oxigênio. Geralmente, essas dermatites acometem região da pele coberta pela fralda. A substância que pode corresponder a citada ao texto é qual? Olha só, zinco oxigênio, olha só, óxido de zinco, cloreto de sódio, óxido nítrico, acho que é, agora me bugou, e eu não sei o nome não, gente. Óxido de cal, não, não lembro o nome desse também não. Mas vamos analisar, olha só. Falou em óxido, é formado por dois elementos químicos, onde um deles é o oxigênio. O único que apresenta essa característica é esse daqui. Por que que não são esses aqui? Olha só, começa com H, tá? Não é formado apenas por dois, ácido. Termina em OH, base. Não se encaixa, ela não é formada por dois elementos, onde um deles é o oxigênio. Não começa com H, não termina em OH, é sal. Então, a única alternativa correta aqui seria a A, certo? Óxido de zinco. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, neutro ou básico. Vocês assistiram o vídeo que eu mandei para vocês, que eu estava fazendo a experiência com a minha filha e com a minha sobrinha? Que eu colocava o repolho roxo, ou o suco do repolho roxo, misturava com algumas substâncias, elas alternavam a cor? Então, algumas soluções com esse indicador foram produzidas. Então, olha só, eu peguei o extrato, coloquei no amoníaco, coloquei no leite de magnésio, no vinagre e no leite de vaca. Então, olha só. No amoníaco, ele ficou verde. Acima de 7 é base, abaixo de 7 é ácido, tá? Então, olha só. Leite de magnésio azul, base. Vinagre vermelho, ácido. Leite de vaca, ácido. Então, a resposta correta é, tá? Então, era só interpretar a escala de pH que vocês têm na apostila também falando, certo? E acabamos nossa correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, já chama lá no grupo, tá bom? Para tirarem todas as dúvidas. E até a próxima. Tchau, tchau.